Gênesis capítulo 2, versículos 23 ao 25. Vamos ler Gênesis 2, versículos 23 ao 25, diz assim: Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Amém, queridos. Na verdade, há 4 ensinos aqui, que eu já falei algumas vezes para vocês em cultos, em algumas reuniões. Mas a expressão que usa aqui, eu quero falar hoje 6 maneiras de falar eu te amo, né, para o seu cônjuge. Mas esta expressão que está aqui no versículo 23, em algumas Bíblias está a palavra a. Tem alguém que tem uma Bíblia que tem uma palavra antes de esta é agora osso dos meus ossos? Tem algumas versões que tem uma palavra agora esta é osso dos meus ossos, ou seja, uma exclamação, porque na verdade aqui no texto original em hebraico é uma exclamação. Adão, ele está falando assim: que bom, né? Afinal encontrei alguém que eu goste, afinal encontrei alguém que se encaixa comigo, porque Deus havia criado todos os animais e achado muito bom, mas nenhum animal se adequava às necessidades de Adão. Então Deus aplicou lá uma anestesia em Adão, ele dormiu e da costela dele se fez uma mulher. E Adão ficou abismado com a beleza daquela pessoa que fora criada. E Deus deu para ele algumas estratégias para ele ter um bom relacionamento com a sua esposa, que é até uma profecia que Adão fala, que ele diz: portanto deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos os dois uma só carne. Ele profetizou porque ele não tinha nem pai nem mãe, mas ele fala que o homem iria ter pai e mãe. E aqui há um ponto muito importante, esta palavra deixar. O homem deveria deixar ao seu pai e à sua mãe, que é o primeiro ponto que eu vejo importante, uma maneira de falar eu amo você para o nosso cônjuge, é deixar, é fazer com que o casal tome as suas decisões juntos, que a Bíblia diz aqui, deixar os vínculos que ele tinha antes, que faziam com que ele não considerasse o seu cônjuge a pessoa mais importante da sua vida. Então uma necessidade no casamento, tanto do homem, porque eu já falei isso muitas vezes para os homens, que o homem deve considerar a sua esposa a pessoa mais importante da sua vida, do seu casamento, mas você precisa fazer com que o cônjuge, e a mulher também precisa fazer o marido saber que ele é a pessoa mais importante da sua vida e que não tem ninguém mais importante na vida do que ele. Por isso que Deus fala que, olha, a pessoa mais importante da tua vida até você casar, quem são? O pai e a mãe. Essas são as pessoas mais importantes na sua vida, antes de você se casar. Mas quando você se casa, os pais e a mãe, embora você os ame, embora você os respeite, eles vão deixar de ser as pessoas mais importantes em sua vida para o seu marido ou a sua esposa se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Então Deus fala: olha, então deixe todos os vínculos que eram mais importantes para você no passado, e considere agora o seu cônjuge a pessoa mais importante da sua vida em todas as coisas que você tem a fazer. Amém, queridos? E se une a sua mulher, os dois vão ser uma só carne. Não são mais 2 pessoas, mas uma única pessoa em 2 corpos, né? Uma só carne. Vão ter unidade mental, espiritual, física. Esta união é completa em todas as áreas da vida do casal. Não é apenas união física, porque tem gente que pensa que casamento é sexo, mas não é física. É uma união espiritual em primeiro lugar, porque o sucesso das outras uniões em nossa vida depende da nossa união espiritual
espiritual em primeiro lugar, que nós estejamos afinados espiritualmente, orando, lendo a Bíblia, trazendo Deus para dentro do nosso casamento. E a Bíblia diz que os dois serão uma só carne, ambos estavam nus, não se envergonhavam, não havia nada encoberto nas suas vidas. Então, em primeiro lugar, queridos, 6 maneiras de falar para o seu cônjuge: eu te amo. Fale para ele que ele é a pessoa mais especial que você conhece. Ele é a pessoa, ou ela é a pessoa mais importante na tua vida, acima até mesmo dos teus filhos, porque muita gente considera os filhos mais importantes do que o seu cônjuge, e acaba não tendo tempo para a sua esposa ou para o seu marido. Quando eles programam alguma coisa, programam uma viagem, ou olha, vamos sair juntos, mas eles nunca fazem isto por causa dos filhos, mas nós não temos com quem deixar, nós não temos dó de deixar as crianças, dá pena de nós sairmos, irmos para um hotel e deixarmos os nossos filhos, porque nós somos uma família. É verdade, nós somos uma família e eu sempre procuro estar com os meus filhos também, mas você precisa ter tempo somente com a tua esposa, com o teu marido, e fazer com que eles saibam que ele ou ela é a pessoa mais importante da sua vida. Amém, queridos? Amém? Uma segunda coisa, uma segunda maneira de falar com a tua boca que você ama aquela pessoa, é aprender a falar bem do seu cônjuge, evitar críticas a ele, porque é muito comum no casamento surgir períodos na vida do casal em que se levantam críticas um para o outro, falando: você não cuida dos filhos, ou você está mal arrumado ou mal arrumada, ou você não está se cuidando, ou palavras que, ao invés de ver qualidades, acabam vendo defeitos. Então nós precisamos aprender a falar: eu amo você, para a nossa esposa, ou você falar para o teu marido: eu amo você, não através de críticas, não através de censura, não através de procurar ver defeitos, mas através de palavras que mostrem as qualidades daquela pessoa com quem você está vivendo. Amém, irmãos? Isso é muito importante, para que não desgaste o teu relacionamento conjugal, porque ao longo dos anos, todos os casais podem ter algumas adaptações, mas depende de como você vai levar o teu casamento, meu amado. Depende da importância que você dá ao seu cônjuge, de não querer ter um casamento como a maioria das pessoas tem, principalmente a maioria das pessoas que não são cristãs tem, porque você está lá no teu trabalho e você vê que a pessoa lá que trabalha com você, se você começar a conversar sobre família com ele ou com ela, a maior parte das pessoas são quase que infelizes no seu relacionamento conjugal. São infelizes porque não obedecem aquilo que a Bíblia fala, como é que deveria ser um casamento. Qual deveria ser o papel do marido, o papel da esposa, como tratar um ao outro. E muitas vezes nós, quando não somos cristãos, a pessoa que não é cristã, muitas vezes ela não quer se humilhar para pedir perdão, não quer se humilhar para acertar as coisas, e acabam colocando coisas no casamento, crescendo amarguras, crescendo rancores no coração. E muitas vezes estas coisas são criadas por causa de um espírito de crítica que entra dentro das nossas casas, em que a esposa critica o marido por qualquer motivo, em que o marido critica a esposa por qualquer coisa também, e isto vai, ao invés de mostrar que ama, isto vai afastar o casal cada vez mais. Amém? Então, portanto, meu amado, uma terceira coisa que você deve fazer, que a Bíblia fala, que nós vamos ler, é honrar o seu marido e honrar a sua esposa também. Efésios capítulo 5, versículos 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu não vou demorar nesse texto aqui, porque vocês já ouviram eu falar tantas vezes nesses versículos. Mas o ponto aqui que Paulo está falando com relação a respeito, ou a submissão, é a necessidade de honrar o nosso cônjuge, e nós podemos honrá-lo, honrá-la de várias maneiras. Uma das maneiras é falando bem do nosso cônjuge para outras pessoas, falando bem da nossa esposa para os nossos filhos, falando bem do nosso marido, do seu marido, para os irmãos em Cristo, honrando aquela pessoa que Deus colocou sobre a nossa vida. É uma maneira de falar para ele que eu amo você, porque muitas vezes eu como pastor, converso com pessoas que falam muito mal do seu marido ou da sua esposa. Então você senta para aconselhar a pessoa e você vê que está mal o relacionamento deles porque eles só têm palavras negativas para falar. Então o marido sempre está reclamando da mulher, a mulher sempre está reclamando do marido, e a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar. Quando você fala mal do teu cônjuge, você está desrespeitando a vida dele. Então aprenda, meu amado, se você tem coisas negativas para falar, a melhor coisa que você tem a fazer é orar, é ir lá para o quarto, ir lá para a oração, buscar a Deus, colocar as deficiências que você vê no seu cônjuge diante de Deus, porque Deus é aquele que pode mudar o coração daquela pessoa, ao invés de você somente usar para criticar aquela pessoa e falar coisas negativas. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz uma coisa que todos nós sabemos muito bem, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a usa vai comer do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode dar vida para o teu casamento através das tuas palavras, ou você pode trazer morte para o teu casamento através das tuas palavras. Tem pessoas que só falam coisas negativas lá no seu relacionamento com o seu marido. Os irmãos que vão visitar aí muitas vezes os lares, devem até ter, vocês não precisam contar quem é o santo, mas vocês já foram visitar o grupo de visitas aqui de casais, que quando você chegou lá na casa, o marido começou a falar coisas ruins da esposa, a esposa começou, ou um dos dois começou a falar coisas ruins um do outro. Algum dos casais que tem ido visitar aí, ouviu isto? Ninguém? Todo mundo que vocês visitam só falam coisas boas? O Eduardo já ouviu falar, né? É muito comum isso daí, sempre ter uma palavra ruim. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então lá dentro de casa, a pessoa, ela semeia com a sua boca só palavras ruins, só palavras assim que desmoralizam o seu marido, desmoralizam a sua esposa. Ao invés de falar coisas boas dele, fala coisas ruins dele, fala coisas más, de palavras às vezes até que depreciam a imagem da pessoa. Olha, quando nós nos casamos, ele era deste jeito, olha, ele era tão gentil, foi por isso que ele me conquistou, não é? Ele era muito educado, ele abria a porta do carro para mim, ele fazia isto, ele fazia aquilo. Mas agora, irmão, olha, ele mudou da água para o vinho, agora é uma outra pessoa, agora ele não faz mais nada disto. Muitas vezes pode até ter acontecido isto na vida do marido, mas isto cabe a você orar pelo teu marido e falar somente com ele no momento certo, adequado, colocar para ele, olha querido, eu vejo que algumas coisas nós precisamos melhorar em nossa vida, eu preciso melhorar em minha vida, você precisa melhorar. Eu acho que o diálogo é muito importante no relacionamento, para vocês descobrirem o que é bom para cada um de vocês, porque o problema de muita gente também, queridos, é o seguinte, é que não sabem o que fazer. O marido não sabe como agradar a esposa, e a esposa não sabe como agradar ao marido, porque eles não se falam, eles não conversam, eles não falam um para o outro o que agrada e o que desagrada. Então é muito importante esta transparência entre vocês, para que
ao invés de vocês falarem para outras pessoas as coisas que vocês gostariam que o cônjuge tivesse, você fale para ele no momento certo. Amém? Provérbios 31, 23 fala com relação à mulher, até um bom capítulo para todas as mulheres lerem. Diz assim, Provérbios 31, 23 está falando sobre a mulher, mas fala assim: o seu marido é respeitado nas portas da cidade, quando se assenta com os anciãos da terra. As portas da cidade eram onde ficavam pessoas importantes, onde os juízes ficavam assentados para julgar as causas da cidade. E a Bíblia diz que o marido desta mulher, ele é respeitado nas portas da cidade. Sem dúvida alguma, está falando no capítulo sobre este assunto, pela atitude que a mulher tinha com relação ao seu marido, de honra, de falar bem dele, das outras pessoas falarem: puxa, eu gostaria de ter um marido assim, porque a mulher sempre está elogiando, sempre está falando bem do seu cônjuge para as outras pessoas. Isto glorifica a Deus e fortalece o teu relacionamento familiar também, queridos. Amém? Uma outra coisa muito importante que eu vejo, uma maneira de você honrar e dizer que ama ao seu esposo ou esposa, é orando por ele. Porque muitas vezes você se esquece de orar. Você se lembra dos problemas, você pensa: puxa, olha, o meu casamento não está tão bom, o meu marido já não é como ele deveria ser, a minha esposa não é a mulher que eu acho que ela poderia ser, mas muitas vezes se esquece de orar diariamente pelo seu cônjuge, a colocar diante de Deus: Senhor, abençoa o meu marido, abençoa a minha esposa, Senhor, ó Deus, eu te louvo pela vida dela, ó Senhor, que o Senhor cada dia a abençoe para que ela seja uma mulher do Senhor, que ela seja cheia da tua presença, cheia de alegria, Senhor, que eu possa ser um bom marido para ela, que eu possa cada dia conquistar a minha esposa, que ela seja uma esposa segundo o teu coração. Muitas vezes, meus amados, nós falamos muitas coisas negativas, mas nós nos esquecemos de orar, e nós falamos que nós cremos no poder da oração, mas nós não oramos nem pela nossa casa, e depois nós não sabemos por que é que as coisas não estão tão bem. Então, uma forma de honrarmos o nosso cônjuge é irmos a Deus, é orarmos por ele, é pedirmos que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor dê sabedoria para ele, ao invés de falarmos coisas negativas. Amém? Uma outra coisa, a fazer coisas simples juntos. Isso é uma forma de falar também: eu amo você, e uma forma de estreitar o relacionamento de vocês. Porque a nossa vida é tão corrida que muitas vezes nós não temos tempo para fazermos algumas coisas junto com a nossa esposa ou com o nosso marido, e nós precisamos criar alguma atividade em nossa vida que nós possamos ter com ela ou ter com ele, alguma coisa talvez de lazer, alguma coisa que nós possamos passar um tempo mais juntos. Você se lembra quando vocês namoravam? Né? Você gostava de ficar junto com aquela pessoa, às vezes por nada, não é? Mesmo sem fazer nada, só de conversar, de estar junto, de andar, de dar uma volta ou alguma coisa assim. É muito importante nós termos um tempo assim com o nosso cônjuge, para fazermos algumas coisas simples com ele, conversarmos, andarmos juntos, né? Perdermos a barriga, né? Do marido, a mulher não tem, né? Perdermos as gordurinhas, né? Fazermos alguma atividade juntos. Eu vejo que isso é muito importante para nós. Às vezes entrarmos na academia lá juntos, vamos entrar, vamos, irmos juntos lá. Eu acho que estas coisas são boas para nós. Termos um tempo de lazer, fazermos alguma coisa diferente, sairmos da rotina diária, do trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, fim de semana, compras, casa da sogra, casa da outra sogra, casa do sogro, casa do cunhado, jantar com outro casal da igreja. Ou seja, a nossa vida acaba girando em torno de tantas outras pessoas, e às vezes não temos um tempo importante para estarmos com o nosso cônjuge, fazendo alguma coisa
entre nós, né? Com a nossa família, com a nossa esposa. Então é importante nós fazermos algumas coisas simples juntos, programarmos algumas coisas simples em nossas vidas também. Uma outra maneira também de nós falarmos que eu amo você, é que nós devemos aprender a termos um amor incondicional, um amor comprometido. Se você ler lá em Coríntios sobre amor, você vai ver que uma das características do amor é que o amor não guarda lembranças de erros passados. Ou seja, o amor esquece, o amor perdoa, o amor apaga. A Bíblia diz que o amor apaga uma multidão de pecados, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando eu perdoo aquela pessoa por um erro que ela fez, eu esqueço e não fico jogando na cara daquela pessoa até o resto da minha vida ou da vida dela aquilo que ela fez há 20 anos atrás e que me magoou profundamente. Você entende, meu amado? Quem ama, perdoa. E quem perdoa, esquece as coisas que aconteceram. Então, quando nós demonstramos um amor sem condições, incondicional, um amor comprometido, um amor que se dá, um amor que quer o melhor para a pessoa, um amor que perdoa, um amor que não guarda rancor, um amor que se humilha quando é necessário, um amor que vai lá falar, querida, me perdoe, um amor que vai, que perdoa também a ofensa que a pessoa fez, um amor que não fica de bico lá dentro de casa por 3 dias sem falar uma palavra. Todas estas coisas são coisas que o diabo quer colocar para destruir o casamento do irmão. Quando a Bíblia diz, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá dormir irado, meu amado, não vá dormir brigado com a tua mulher, com o teu marido, não vá dormir sem acertar as coisas, diz a palavra de Deus. Quanto mais tempo você deixa sem acertar, pior fica a situação. Então muitas vezes nós não acertamos por causa do orgulho, que nós temos, não, sempre eu que vou falar, não há problema, vá falar. A Bíblia diz assim, olha, Pedro, ele falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus falou, 70 vezes 7, ou seja, é uma contagem que seria 490 vezes, mas dá uma ideia de infinitamente, quantas vezes for necessário. Eu devo perdoar quantas vezes for necessário, e eu devo pedir perdão quantas vezes for necessário. Amém, meus amados? São coisas que a gente muitas vezes ouve e que precisamos praticar em nossa vida também. Porque nenhum casamento funciona se não houver perdão, nenhum casamento funciona se não houver humildade, nenhum casamento funciona se guardarmos coisas em nossos corações do passado, de coisas que aconteceu e que ficamos tristes. Nós temos que apagar, esquecer, orarmos a Deus. Se não consegue esquecer, Senhor, me ajude a esquecer, eu não quero levantar estas coisas. Quando você for tentado a levantar um assunto passado, é porque aquilo não está bem resolvido, então você deve resolver. Se já conversou com a pessoa, então é com Deus que você deve resolver, para ser liberto daquelas coisas, para que não tenha entre você e tua esposa nada a partir de agora que poderia atrapalhar o relacionamento de vocês. Então aprenda a mostrar um amor incondicional em palavras, atitudes, ações, palavras para a pessoa, palavras para outras pessoas a respeito do teu marido e da tua esposa. Amém, queridos? E em 6º lugar, aplique a regra áurea no teu casamento. Qual é a regra áurea que Jesus falou? Que os teólogos chamam de regra áurea. Vocês já ouviram falar dela? Já, não é? Alguns já, outros não. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Este é um bom versículo para você aplicar no teu casamento. Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus, ele falou assim, portanto, tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. O que Jesus está falando? Tudo o que você quer que alguém faça para você, o que é que você deve fazer? Vá lá e faça antes para outra pessoa. Ah, pastor, olha, o problema, sabe o que é? É que o meu marido, ele não é carinhoso comigo. Então você quer receber carinho? O que Deus está dizendo para você?
Antes de você receber, você vá lá e aprenda a dar. Esta é a regra da Bíblia. Porque aí eu vejo que acabariam as reclamações. Porque a esposa reclama de 1000 coisas. Porque o meu marido faz isso, o meu marido deixa de fazer aquilo. O meu marido, ele me trata desta maneira. Ele não é educado para falar comigo. E Deus está falando, olha, se você quer ser tratado de uma maneira, antes de receber aquele tratamento, vá à pessoa e dê aquele tratamento a ela. Mas pastor, eu estou tratando ele com amor e ele não muda. Então, junto ao teu tratamento, você acrescenta a oração por ele. Mas pastor, olha, eu tenho orado por ele, eu tenho tratado ele bem. Então, junto ao teu tratamento de tratar bem e orar, comece a elogiar as qualidades que ele tem. Ou seja, use aquilo que Deus diz na palavra que você deve fazer. Há uma palavra que sai da tua boca que pode produzir morte e outra palavra que pode produzir vida. Então profetize vida para lá dentro da tua casa. Fale, o meu casamento é uma bênção, nós somos unidos pelo Senhor, Deus tem abençoado a minha casa, o diabo quer destruir o meu lar, mas ele não tem poder para destruir a minha vida, porque eu amo o meu marido, eu oro por ele é um homem de Deus na minha vida. Algumas coisas eu não entendo, algumas coisas na nossa vida nós também não entendemos, mas Deus é bondoso para conosco, está cuidando da nossa vida, não é? E Ele está cuidando da minha casa também. Então aprenda, meu amado, falar coisas boas a respeito da tua família, falar coisas boas a respeito do teu marido e da tua esposa, e aplique a palavra de Deus. Ou seja, se você quer receber alguma coisa, vá lá e faça primeiro, né? Se você quer ser tratado melhor, o marido, eu acho que a minha esposa precisava me tratar melhor, vá lá e trate ela melhor em primeiro lugar, seja o melhor marido do mundo para ela, e você vai colher aquilo que você plantar. A colheita é o resultado da semeadura em nossa vida. Então, antes de você querer receber, você vá lá e aprenda a dar. Você quer acertar as coisas? Tiveram problemas? Não, eu vou esperar que ela venha falar comigo? Não, vá lá você e fale com ela. Não, eu vou esperar que ele venha falar comigo? Vá lá você, minha irmã, e fale com ele. Acerte as coisas, peça perdão. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, Deus resiste aos soberbos. Mas eu acho que o lugar onde mais tem soberba e falta de humildade é dentro de casa, em que as pessoas não querem dar o braço a torcer, não querem acertar, às vezes ficam brigados lá semanas, por causa do orgulho, de não querer dar lá o braço a torcer, não ir lá e falar, olha, me perdoe, porque eu fui grosseiro, ou eu errei, ou a mulher, olha, me perdoe, porque eu falei de uma maneira que eu não deveria falar, e a tua parte é perdoar e esquecer, e amém, acabou, não tem problema, querido, você estava nervosa, tudo bem, entende, isso não é nada, eu entendo, e você falou uma coisa que não deveria falar, mas eu perdoo, e pronto, atitude, e perdoa e esquece, e não traz aquilo de volta, amém, meus queridos, porque senão o casamento vira um inferno. Eu vejo que nós podemos crescer no nosso relacionamento familiar. É importante, isto que eu falei de você fazer coisas simples juntos, é importante também, para que o casamento não caia numa rotina, de vocês sempre estarem fazendo as mesmas coisas, junto com outras pessoas. Então eu acho que é importante você fazer algumas coisas, que vocês possam fazer, até como lazer para vocês. Não adianta, por exemplo, também só a questão, nós saímos para jantar fora, mas se você só sai para jantar fora também direto com a tua esposa, aquilo se torna um hábito também, e acaba sendo mais para encher a barriga do que para estar junto, não é? Eu não tenho nada a comer em casa, então vamos lá, vamos na pizzaria. Não é aquele momento que você tem para estar com ela, é o momento que você tem para comer comida mesmo, né? Então não é isso que eu estou dizendo de vocês terem um tempo para fazerem algumas coisas diferentes, para andarem juntos, para correrem juntos, para andarem na rua lá, fazer o Cooper lá, né? Põe o calção lá e o tênis, né? E vai lá andar um pouco com ela, fazer alguma coisa, alguma atividade que faça com que vocês tenham prazer juntos, de fazerem alguma coisa agradável juntos. Isso é muito importante no nosso casamento também, queridos. Então, quando Deus criou o homem e a mulher,
Ele falou assim: olha, você vai deixar todas as coisas que eram mais importantes em tua vida, e esta pessoa vai passar a ser a pessoa mais importante. Portanto, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, vocês vão ser uma só carne, vão estar juntos, vão fazer coisas juntas. Não quer dizer que você não possa fazer coisas separadas, é lógico que sim. O marido vai lá um dia jogar futebol, não quer dizer que a mulher, todas as vezes que ele vai jogar futebol, ela tem que estar com a bandeirinha lá torcendo por ele, né? Às vezes não vai dar para ir, não há problema de ter atividades que não sejam juntas, mas também se você só tiver atividades separados, também não é bom. É bom vocês terem algumas atividades que vocês possam estar juntos, que vocês possam sentar juntos, que vocês possam conversar, que vocês possam dar risadas juntos, que vocês possam fazer algumas coisas que unam a vida de vocês. Amém, meus amados? Olha, e orando se resolve todas as coisas. Eu acho que é muito importante num casamento é vocês aprenderem a conversarem bastante, conversarem sobre todos os assuntos, vocês orarem um pelo outro, colocar todos os dias. Até ontem a minha esposa estava falando que ela brincou com meu filho no carro, que ela falou que estava na Marginal e viu o rio já pronto para transbordar, e eles estavam ali na beira do rio, e eu estava viajando, né? Estava na estrada, e ela estava com as crianças, e ela brincou com as crianças: acho que o papai hoje não orou por nós, hein? Porque, né? Pelo momento lá. Mas é verdade, nós precisamos orar diariamente, né? Pelo nosso cônjuge, agradecer a Deus: Senhor, obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu, né? Só essa esposa me aguentaria, né? Minha chatice que eu sou, né? E porque às vezes a gente acha que não, Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor deu a ela, de ter um marido como eu, né? Senhor, eu te louvo, né? Porque o Senhor a ama de verdade, né? Dar um presente desta qualidade para ela, né? Aquela oração do fariseu. Não, mas orar pelo nosso cônjuge, reconhecer que nós erramos, reconhecer que você não é 100% perfeito, meu amado, minha querida, não é verdade? Não tem ninguém. Eu poderia, se eu olhasse para minha esposa, ver que tem coisas que Deus está trabalhando na vida dela, e ela olhar para a minha vida e ver coisas que Deus está trabalhando na minha vida, né? Eu sou assim muito... Querida, fala os meus defeitos aí, velho, que eu não os vejo. Mas todos nós temos coisas, né? Um é teimoso que nem a porta, uma cabra, né? A mula, né? Não sai, empaca e não vai, né? Mas Deus está mudando a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. E Deus usa o casamento para completar a boa obra em nossa vida. Não é verdade? É verdade. Por exemplo, hoje, graças a Deus, não acontece, é muito raro acontecer hoje de nós nos atrasarmos para alguma coisa. Minha esposa, ela é muito pontual, mas já aconteceu coisas assim em nossa vida, de Deus querer mudar o meu caráter, através de situações assim, que acontecem na nossa casa, de atrasar por alguma coisa, porque está se arrumando, ou alguma outra coisa, e a gente fica lá: ai meu Deus, eu não gosto de atrasar, e fica no osso, né, na carne, por causa daquela situação toda, e às vezes nós não percebemos que Deus está usando até aquela situação, para mudar a nossa impaciência, que nós não enxergamos que a gente é tão impaciente assim. Então, meus amados, o lar é o lugar onde Deus mais usa para quebrar a nossa vida. É o lugar que Deus mais usa para quebrar a nossa vida. Para ensinar a gente a ser humilde, para ensinar, como é difícil às vezes chegar e falar: oh, querida, me perdoa, não é verdade? Olha, filho, me perdoa, sabe, eu pisei na bola, me desculpa. Algumas vezes já aconteceu na minha vida de eu ficar bravo com os meus filhos, assim, ser grosseiro com eles, e às vezes até estar vindo aqui para a igreja. Esse dia aconteceu uma coisa que nós nos atrasamos, né? Que o meu filho esqueceu o sapato na casa de um irmão da igreja, do Anselmo, lá na casa do irmão. Aí saiu de chinelo, nós viemos para a igreja, ele foi de chinelo, falou: vamos passar na casa do irmão, pega o sapato, você põe o sapato, que ele queria aquele sapato, né? E aí vamos para o culto.
tá bom. E nós já saímos atrasados, assim, mais ou menos atrasados de casa. E eu já saí meio nervoso, assim, vamos correr, porque eu não gosto de chegar na igreja depois das 6 horas, porque eu tenho que ter o tempo para mim orar, estar lá no canto, orar, buscar a Deus. Não gosto de chegar 10 para 7, eu não sei como que as pessoas conseguem chegar no culto 7h15, né? Eu gosto de chegar 1 hora antes. E ali, correndo, fomos para a casa do irmão. Chegamos na casa do irmão, o irmão já tinha ido para a igreja. Já tinha saído. Ai, meu Deus, agora você vai assim, meu querido. Você vai ficar de chinelo lá na igreja. E aí, pai, daí começou a chorar, já falei, não, eu não posso, olha, eu já estou atrasado, olha o horário aqui, eu não posso chegar no culto, eu vou chegar lá 7 horas na igreja, chegar 7h15. Aí, falei, mas começou a chorar, e agora, e se os irmãos não levaram? Tenta ligar para o celular do irmão, não acha os irmãos. E se os irmãos não levaram o sapato? Você vai ficar lá descalço na igreja, de chinela havaiana. Aí a minha esposa, não, vamos voltar para casa. Eu falei, não, eu não vou voltar para casa agora, nós estamos já... Não, mas vamos voltar para casa, não dá para ir assim. Então tá bom, vamos voltar para casa. Ela volta, 100 por hora, né? Emerson, Vitor e Paulo. E volta para casa, chega em casa, aquela correria, 6h30 da tarde, pega o tênis, sei lá o que ele colocou lá aquele dia, calça e vem embora para casa e lá vamos nós, correndo para não chegar atrasado para o culto. E eu estava lá, vindo na marginal, pensando assim, falei, eu não vou conseguir pregar sem isso, sem eu falar com eles, sem eu pedir perdão. Porque eu posso até pregar sem orar, mas eu não posso pregar quando eu magoo as pessoas. Não é verdade, queridos? Porque não deu tempo para orar, mas eu oro em casa. Eu orei antes, eu oro antes de vir para cá. Mas eu não posso pregar sem falar para os meus filhos, olha filho, me perdoa, me desculpa, o papai falou coisas, fiquei nervoso, eu não deveria ter falado, me perdoa. E eu estava lá só assim, agora. E o diabo falava para mim, não, deixa isso daí quieto, né? Não tem problema não, né? E isso acontece nas melhores famílias, né? Isso aí não tem problema não, você ficou nervoso, mas tinha razão, porque onde já se viu o moleque ir de chinelo para a igreja, né? E eu lá pensando comigo, mas se eu não, Deus sabe, eu não vou conseguir jamais nem ir para o canto lá orar se eu não falar com os meus filhos primeiro, falar com a minha esposa. Então eu virei para trás e falei, filho, me perdoa, viu, Wesley, perdoa, Gui, perdoa, querida, deu, né? Falar, ficar nervoso, não devia ter ficado. E aí saiu um peso de 200 quilos da gente, né? E Deus abençoa a nossa vida, porque nenhum de nós aqui somos perfeitos 100%. De vez em quando eu piso na bola como marido, de vez em quando eu piso na bola como pai, mas o que Deus quer da nossa vida é que quando você pisa na bola como marido, você vai lá e fala, querido, olha, me perdoa, viu? Pisei feio no tomate, né? Te ofendi, fui grosseiro, sabe? Eu não quero ser assim, eu quero que você ore pela minha vida, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, porque muitas vezes a mulher também, ela também erra lá dentro de casa. Até a Bíblia diz lá, eu li para vocês já, né, que a Bíblia diz, é melhor morar numa terra deserta com a mulher irada, iracunda, né? A mulher que se ira é como o gotejar contínuo, né? Aquele que plim, aquela torneira que você vai dormir e fica lá, pim. Aí você fecha os olhos assim, passa 30 segundos, pim, na água, né? A Bíblia diz que a mulher irritada, irada, é assim também. A mulher tem a TPM, TPM, né? Homem não tem. A mulher tem momentos mais difíceis na vida dela. Então, na verdade, irmãos, no relacionamento conjugal, nós precisamos aprender a falar eu te amo, que eu coloquei aqui, de 6 maneiras. Primeiro, faça ele ou ela saber que é o primeiro, a pessoa mais importante em tua vida. Segundo lugar, evite criticá-la, evite criticá-lo. E ao invés disso, veja as qualidades que Deus tem colocado na vida do teu cônjuge. Em terceiro lugar, façam coisas simples juntos, né? Toma sorvete juntos, de vez em quando, né? Diet, né? Diet, né? Mas na nossa faixa assim, sorvete, diet, né? Então é isso, é importante estar juntos, fazer coisas simples juntos, né? Em quarto lugar, mostre que você ama
honrando o teu marido, né? Orando por ele, orando por ela, não falando coisas negativas, semeando com a tua boca coisas boas dentro de casa. Em quinto lugar, tem um amor comprometido, incondicional, um amor que está pronto a perdoar, um amor que está pronto a se humilhar, um amor que está pronto a esquecer, um amor que não deixa a amargura tomar conta do nosso coração, um amor que esquece o passado, os erros passados, o amor que cobre uma multidão de pecados ou de erros que foram cometidos contra nós. E em sexto lugar, querido, aplique a regra áurea. Se você, tudo aquilo que você quer que faça para você, vá lá e faça para ela, faça para ele em primeiro lugar. Amém, meus amados? Amém, minhas queridas? Amém. Minha irmã, se você quer ter um marido melhor, seja uma esposa melhor para ele, tá bom? Antes de querer cobrar do teu marido, pratique você e seja uma esposa melhor, mais amável, mais dedicada, que honre mais, que fale bem melhor do teu marido para as outras pessoas. Isso só fortalece o relacionamento de vocês. Amém, meus queridos?